Bom dia a todos. Vamos começar novamente mais uma aula do nosso grupo de aulas assim iniciais. Então, essa aula, que é sobre metalocerâmicas, eu enquadro ela como concluindo o capítulo RMFs. Então, para assistir essa aula, vocês devem ver primeiro toda aquela sequência, né, desde a interface dentística prótese fixa, depois as aulas de procedimento operatório especial e depois as de RMF e concluindo com essa. Então eu vou começar com a projeção. Como eu sempre faço, eu vou fazer uma contextualização do assunto e depois a gente discute, né? Eu recomendo que vocês, não só para essa, mas para todas as aulas, façam anotações enquanto estão assistindo. Então, eu recomendo assim que vocês deixem ou o computador, ou o tablet, ou o celular tocando esse vídeo e vocês com um caderno, né, façam anotações, porque são importantes para a gente discutir depois, a gente tirar dúvidas, etc. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui e começar a projeção, tá bom? Então, prótese parcial fixa, né? A sigla que a gente usa é PPF, né? De prótese parcial fixa. Assim como na prótese parcial removível, a gente usa a sigla de PPR. Aí abaixo está o meu e-mail e um site, uma página que a gente tinha no Facebook da disciplina de oclusão. Essa página não tem sido muito alimentada porque eu deixei de usar o Facebook já faz mais de um ano. Então, mas a gente pretende manter, tem assuntos interessantes lá e a gente pretende reativar essa página. Então, contextualizando, como eu disse, a gente está falando de prótese, né? Prótese em geral, não só prótese fixa. A prótese, ela faz parte da fase restauradora. Então, é importante que a gente entenda que quando a gente vai atender um paciente, a gente primeiro prepara o paciente. Então, tem uma fase preparatória, que é o quê? É quando a gente devolve saúde para o paciente, identifica os problemas, as etiologias desses problemas, mexe nas causas e dá condições para que ele volte a ter saúde. Então, é a fase que a gente faz adequação do meio, a gente faz exodontias de raízes residuais ou de elementos inviáveis, a gente sela cavidades, a gente faz toda a parte periodontal, não só a parte técnica, né, de procedimentos básicos periodontais, né, mas também muito importante a fase de orientação, de educação, ver se o paciente está fazendo um correto controle, né, do seu biofilme, da sua placa, controle de dieta, etc. Depois que a gente deu saúde e condições para o paciente voltar a ter saúde e mexemos com esses fatores etiológicos, aí a gente começa a pensar o nosso planejamento de restaurar o que foi perdido, né? Então pode ser uma restauração de parte de um elemento dental até o elemento dental inteiro ou mais de um que foram perdidos. E aí existem as alternativas dessa fase restauradora barra reabilitadora, né? Então a prótese faz parte dessa fase. Então, quando a gente fala em prótese, vejam aí no slide, ela é uma reabilitação, ela é uma reconstrução daquilo que foi perdido. Lógico que em cima do que é viável de ser mantido, né? De acordo com tudo que a gente discutiu até agora nos outros vídeos. E aí a substituição do que se perdeu, no caso assim de perder parte de uma estrutura dental ou um ou mais elementos inteiros, né? Ou a modificação do que se tem. Então, para isso, a gente tem que entender todo esse contexto da indicação. Entender que isso aí é uma fase dentro de um plano global. Quando a gente está pensando num caso de uma pessoa, a gente tem que entender em que fase que ele está, onde eu preciso atuar. Eu gosto de dizer assim que para o paciente ter direito ou merecer de maneira assim mais adequada a fase restauradora, ele precisa passar por uma excelente fase preparatória.
Então, para isso, a gente precisa entender em que fase que ele está. Tem alguns pacientes que o controle dessa fase preparatória ele é mínimo, então a gente já pode passar para a fase restauradora e continuar atento para esses fatores todos que a gente falou. Outros não, outros a gente vai precisar realmente fazer uma grande fase preparatória para só depois, numa segunda etapa, a gente partir para a fase restauradora ou reabilitadora. E a próxima fase seria a fase de manutenção e controle, que seria o seguinte: depois que eu faço toda a reabilitação, toda a fase restauradora que eu planejei, que pode ser em um dente só, pode ser todos os dentes, a gente precisa acompanhar esse caso. A gente precisa ver se ele não retoma aqueles fatores etiológicos que o levaram à condição dessas perdas, né? Porque senão vai ser inócuo. A gente vai fazer a fase restauradora e vai ter que depois reintervir. Cada vez que a gente reintervém, a tendência é ser mais grandioso, mais custoso o que a gente está fazendo. Então, é muito importante que a gente realmente faça de uma vez e saiba manter. E com isso, a gente precisa insistir na fase de educação e controle do paciente. Então, como a gente estava dizendo lá no slide escrito, pré-requisito, saúde, né? Então, isso é primordial. Para isso, a gente precisa entender da parte biológica, da ciência, da técnica, a gente precisa entender dos determinantes sociais que levaram a essa perda da situação de saúde, etc. E avaliação das limitações técnicas também. Então, vejam que eu coloquei em letras garrafais, né, como se fala, a parte de educação. Essa parte, ela não se restringe à fase preparatória, ela acompanha o paciente sempre. Durante a fase preparatória, talvez de uma maneira mais intensa, mas sempre tem que ser reforçado. O processo educativo, isso vale para um filho, para um aluno de odontologia, para nossos pacientes. O processo educativo ele é cumulativo e tem que ser reforçado sempre. Sempre a gente tem que identificar, reavaliar e ter uma flexibilidade para mudar algumas estratégias. Então, nesse contexto que a gente está falando, primeiro a gente faz um diagnóstico, realiza medidas de promoção e proteção de saúde, depois que a gente vai para a parte de recuperação do dano. Então, essa fase de recuperação do dano, né, que se encaixa o nosso trabalho em prótese. E aqui na disciplina de prótese fixa, a gente fala de um tipo de tudo que pode acontecer nessa fase de recuperação. E depois, como eu falei, como eu mencionei, a parte de manutenção e sempre pensando na educação. Então, o profissional de saúde, ele não é aquele que faz somente procedimentos e que intervém de maneira magistral, com maestria, né? Ele é aquele que sabe identificar a fase que está o paciente e saber retomar, saber adequar o seu planejamento e acompanhar. Eu gosto de dizer que o bom profissional não é aquele que sempre atende novos casos, e sim aquele que mantém seus casos antigos há muitos anos, sem grandes modificações. Esse é o verdadeiro bom profissional. Teoricamente, vai chegar uma hora assim que o profissional ele vai fazer poucas coisas complicadas, ele vai só fazer manutenção e controle dos mesmos pacientes que ele veio atendendo ao longo dos anos. Então, esse é um indicador interessante para a gente pensar também. E aí, só para a gente ter um panorama geral de novo, a falta ou inviabilidade de elementos naturais e a reabilitação com odontologia restauradora ou reabilitadora, ela tem uma gradação. Então, assim, outro dia uma pessoa me telefonou que precisava atender um menino autista que estava com muita dor de dente e uma condição bucal difícil. É claro que, nesse caso, ele precisa de alguém que cuide dele, né? Porque a parte cognitiva, assim, está comprometida. Mas me doeu o coração no sentido, assim, de que como ele chegou até lá. Então, talvez, lógico, não por culpa, talvez sim por falta de orientação, não foi mexido no tipo de alimentação, na forma como era feita essa alimentação, em que momentos, qual a frequência, quantidade, tipo de
de alimentos, como que era feita essa higienização após ou não era feita, se ele ia dormir com a boca suja. Então, todos esses fatores, eles influenciam no resultado final. E quanto mais tempo e menos forem mexidos nos fatores etiológicos e nas coisas que levaram a esse momento, mais grave vai ficando. Então, aí eu coloquei uma listinha para a gente pensar nessa fase reabilitadora de opções simples até as opções mais radicais, mais complicadas, que tem tudo a ver com isso que eu acabei de dizer. Quanto mais tempo for deixado de lado, assim, eu não digo uma intervenção, mas uma atenção profissional para reorientar, etc., mais custoso vai ser, mais difícil e mais tempo vai tomar também. Então, a gente tem desde restaurações diretas em dentes vitalizados, e depois toda essa listinha que vale a pena vocês verem passo a passo, até a inviabilidade reabilitadora em alguns casos, né? Então, de um caso simples até um caso complicadíssimo, que fica cada vez mais difícil fazer. E quanto mais complicado, maior tem que ser a habilidade, não só técnica do profissional, mas de mexer com esses fatores etiológicos, mexer com a fase que precede a fase restauradora. Então, a gente já falou nos outros vídeos, né, que as restaurações, né, se dividem entre diretas e indiretas. A gente falou da interface entre as diretas e as diretas. Vale a pena, quem não viu, voltar a ver esse vídeo. Não sei se é aqui ou aqui. Eu vou tentar colocar aqui o link do vídeo. Mas se não, tá, embaixo tem o link de todos os vídeos, né, na sequência que a gente está falando. E aí, quando a gente pensa em indiretas, a gente pode pensar numa indireta de um elemento apenas ou de vários elementos. Quando a gente pensa em um elemento, é parte daquela estrutura ou a coroa inteira que está faltando, como a gente já discutiu, e a gente pensa naquele elemento. Quando a gente pensa em múltiplas, a gente tem que pensar não só nos elementos que faltam, mas naqueles que vão suportar os elementos que faltam. Então, os elementos que faltam a gente chama de espaços protéticos, que são os lugares onde havia dentes e agora não há mais. E o que vai suportar esses dentes artificiais que a gente pretende preencher nesses espaços protéticos? Será que vai ser um implante? Aí quem vai suportar vai ser o parafuso do implante, que vai estar na região intraóssea. Se for uma prótese parcial fixa desse estilo tradicional, a gente precisa pensar em dentes pilares. E aí toda aquela fase de planejamento, vale a pena vocês recortarem também. As aulas de planejamento, princípios biomecânicos, etc. Então, existem as próteses, as restaurações indiretas ou unitárias ou múltiplas. A gente pode falar também de múltiplas quando é mais de uma unitária, mas aí não é o caso que eu estou querendo me referir. Eu estou me referindo a espaços protéticos e dentes pilares, né? Mas dá para a gente fazer várias unitárias, não significa que sejam múltiplas, né? Dessa forma como eu estou classificando. E as indiretas, elas se dividem basicamente em RMFs, né, que são restaurações metálicas fundidas, e aquelas outras que não têm metal em sua composição. Então, as restaurações metálicas fundidas, como a gente já viu, já falamos extensamente nos outros vídeos, por definição, são aquelas que possuem o término da restauração indireta em metal. Então, elas podem ser totalmente metálicas e podem ser compostas. As totalmente metálicas podem ser desde incrustações do tipo inlays, onlays, as 4/5, 7/8, atípicas, que são as parciais, essas que eu falei até agora, até a coroa total. Então pode existir uma coroa totalmente metálica, uma coroa total, totalmente metálica. E as livres de metal, da mesma forma, também vão desde de incrustações, nos casos dos dentes anteriores, também as facetas e os laminados, né? Mas nos dentes posteriores, desde incrustações inlays, onlays, até as parciais maiores, né? 4/5, 7/8, atípicas, até as coroas totais, mas que não tem metal na sua composição. Então, por definição, as RMFs elas têm metal em sua composição.
A gente falou das totalmente metálicas, mas também são RMFs, como a definição é que são aquelas que têm o término em metal, são as RMFs também as compostas, ou seja, as metaloplásticas e as metalocerâmicas. As metaloplásticas são aquelas que têm a faceta estética só na vestibular e tem metal nas proximais, na lingual palatina e na oclusal. E as metalocerâmicas são aquelas que têm uma infraestrutura metálica, também chamada de coping, né? E que existe um acréscimo de cerâmica por cima desse coping metálico. Mas ambas, essas últimas que eu falei, tanto metaloplásticas quanto metalocerâmicas, respeitam o critério de se encaixar nas RMFs, ou seja, elas têm o término em metal, independente de ser somente metálica, de ser metaloplástica ou metalocerâmica. Uma outra coisa que eu já falei nas outras aulas, mas vale a gente retomar aqui, é que essas compostas, tanto as metaloplásticas quanto metalocerâmicas, elas admitem apenas a indicação de coroa total, ou seja, não existe nem parcial, nem incrustação, nem inlay, nem onlay, nada que seja o metaloplástico ou metalocerâmico, tá bem? Então, seguindo aí. Aqui a gente fala sobre o que é uma prótese fixa unitária, a gente já falou em outras aulas, e vale a pena a gente dar uma lida nesse capítulo, de novo, aí da espiral da morte e do ciclo restaurador repetitivo. Então, esse capítulo eu coloco naquela nossa pasta da disciplina que está no link aí também, que eu já disponibilizei até nos outros vídeos também. Então, vou passar essa definição porque a gente já falou. Aí, mostrando novamente um slide que a gente já mostrou em outra aula, do que é o ciclo restaurador repetitivo. Se a gente reintervém muito no mesmo elemento, cada vez que a gente vai fazer uma reintervenção, a gente destrói mais estrutura remanescente, é mais complicado e mais custoso. Enquanto que se a gente sabe fazer uma indicação precisa e acompanha os fatores etiológicos e acompanha esse paciente de maneira adequada, a gente pode indicar uma coisa mais conservadora, com uma mínima invasão e que se mantenha na cavidade bucal e proteja o remanescente dentário também. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, vale a pena vocês voltarem a ler esse capítulo. É um dos capítulos mais interessantes do livro da Edwina Kidd-Ferjeskov, que chama A Cárie Dentária. Esse livro tem na biblioteca. E aí, retomando o que a gente já falou, todos os tipos de indiretas, né, tanto RMFs quanto livres de metal. Então, aí nós temos no canto superior esquerdo as totalmente metálicas, que vão desde inlays, como esse último dente aqui à esquerda, até onlays, né? Onlays e overlays, segundo aquela classificação também do Pegoraro, né? E também uma onlay não overlay, né? Segundo essa mesma classificação. Isso a gente já falou também no vídeo específico disso. E aqui abaixo, aqui no meio, nós temos, do lado esquerdo, né? Nós temos como eu falei, as coroas totalmente metálicas e totais, né? E lá no canto inferior esquerdo nós temos um exemplo num troquel de uma metaloplástica. Notem aqui embaixo, no dente, nessa parte aqui mesiolingual do dente, que nós temos um batoque, um pininho. Esse pininho se chama batoque. E eu comentei com vocês que a finalidade dele é facilitar a prova e ajuste durante essa fase de prova, antes da cimentação. E depois que tiver tudo certo, antes da cimentação, aquilo é cortado com um disco assim que corte metal, de carborundo, né, por exemplo, e depois polida essa região, para ficar bem polidinho. Então, é para não ofender o término, para a gente não entortar o término, não estragar aquele vedamento marginal com instrumentos, assim, uma sonda, por exemplo, que possa puxar e, de repente, entortar. Porque a gente falou que o término das RMFs, aliás, de qualquer indireta, e diretas também, quando a gente fala isso, é a área nobre de uma restauração.
porque é onde se dá a interface de dente e o material que não é dente, que vai ser o material restaurador. No caso aqui, o material indireto. E mais para o lado direito, a gente vê onlay e inlay livres de metal. E também coroas totais livres de metal. Aqui na parte inferior, essa imagem, né, não é uma fotografia, mas é um esquema, uma ilustração, mostra como é uma metalocerâmica, que ela tem sua infraestrutura metálica, ou seja, é uma RMF, tem o término em metal, e tem uma cobertura cerâmica de todas as faces. Novamente aí mostrando que é uma coroa total. E do lado esquerdo aí a metaloplástica também coroa total. Então não existem nem metaloplástica e nem metalocerâmicas parciais. E aí aquilo que a gente falou sobre a múltipla, tem aqui uma definição que vocês depois podem até pausar, ler com mais calma, mas eu acho que eu já mostrei esse slide também. Não é o foco a gente ficar comentando muito além do que a gente falou, mas é aquela questão que eu falei dos pilares e dos espaços protéticos e como a gente tem que pensar esse tipo de alternativa restauradora, reabilitadora também. Então aí, imagens de exemplos, né, de próteses indiretas, né, de restaurações indiretas múltiplas, ou seja, que contam com dentes pilares que vão sustentar o conjunto e que existem dentes que a gente chama de pônticos que vão fazer, às vezes, dos dentes que foram perdidos. Eles vão ocupar o lugar dos espaços protéticos e os dentes pilares vão suportar esse conjunto. Então, onde a gente está vendo buraquinhos, né, vazios, é onde a gente vai cimentar, ou seja, nos dentes pilares. E onde a gente não vê, são os dentes pônticos, são aqueles dentes artificiais que vão substituir os dentes ausentes. Então, hoje em dia, isso aqui é a prótese fixa tradicional, tanto do tipo metalocerâmica, que são essas, a primeira de cima e a do canto inferior direito também, quanto as livres de metal, como é um exemplo, por exemplo, essa aqui do lado esquerdo. Então, aqui a gente tem uma prótese com pilares, com pônticos. A gente até tem, depois, eu não sei se o professor Leandro já falou, essa aqui, livre de metal, do lado esquerdo, nós temos um pôntico em balanço, ou cantilever, né, que forma aquela alavanca, sem que ela esteja intercalada por pilares, né? E existe toda uma questão de planejamento, como a gente fala isso. Então, voltem para as anotações, para os livros e para as aulas de planejamento para ver também o que é esse tipo de pôntico em balanço, ou em cantilever, se a gente fala o termo em inglês, né? O cantilever, né? Aí depende da pronúncia também. Então, voltando, as unitárias, então, como a gente falou, ou tem o término em metal, que são as RMFs, ou são as livres de metal. E aí tudo aquilo que eu elenquei para vocês, tanto na coluna das RMFs, quanto na coluna das livres de metal. Então, toda a parte de RMF a gente já falou, a gente vai concluir agora falando um pouquinho mais especificamente de um tipo de RMF, que é a metalocerâmica. Mas entender que ela está aí, está nessa classificação. Ela não é outra coisa, ela é uma RMF. E as livres de metal, vocês vão ter uma aula específica disso ou comigo ou com outros professores. Então, aí a gente vai destrinchar melhor toda essa parte das livres de metal também. E as múltiplas, da mesma maneira, mais mostrando exemplos e possibilidades, a gente também coloca aqui. E, inclusive, eu coloquei uma imagem aí de uma prótese fixa múltipla, cujos pilares são implantes, né? Então, existe uma evolução na odontologia e isso é uma alternativa que a gente vai estudar em outras disciplinas mais aplicadas ou, eventualmente, até em cursos mais avançados de atualização, de especialização.
E aí, agora vamos falar desse tipo de RMF, da metalocerâmica. Então, a gente viu que RMFs podem ser totalmente metálicas, e as totalmente metálicas podem ser desde as parciais até as totais, e as compostas, que só podem ser coroas totais, que são as metaloplásticas e as metalocerâmicas. Então, agora nós vamos falar desse tipo de RMF chamado metalocerâmica. Então, vocês vão ver que a gente só vai ver coroas totais. Metalocerâmica tem esse nome porque tem uma infraestrutura de metal, também chamada de coping, e o término dessa restauração é nessa infraestrutura. Aquela interface que se dá entre dente remanescente e toda a restauração é em metal, por isso que ela é uma RMF. E se o término é em metal, ele admite todas aquelas características que a gente comentou sobre preparos cavitários, em especial da área de término. Então, a gente vai retomar aquele conceito do término em metal, que dá uma justeza, uma adaptação das melhores possíveis das indiretas. Os términos que podem ser angulados, pois são de metal, ao contrário das livres de metal, como a gente já comentou também. E, em geral, todas as RMFs utilizam o princípio da retentividade, ou seja, a gente tem que pensar muito na forma do preparo cavitário. Então, aquilo que vocês viram em aulas de princípios biomecânicos, a gente tem que obedecer bastante aqui, que é aquela convergência para oclusal quando a gente fala, por exemplo, de coroas totais. Naquela angulação de 6 a 8 graus, ou seja, tendendo ao paralelismo. A gente não pode deixar super paralelo, porque a gente pode ter problemas de assentamento, e menos ainda retentivos, ou seja, divergentes para oclusal. Tem que ser sempre convergente para oclusal quando a gente fala de coroas totais, ou seja, as paredes axiais tem que formar lá no infinito, né, mais lá à frente, um ângulo muito pequeno, que os autores comentam que em geral, de 6 a 8 graus, né, por volta disso. Ou seja, tendendo ao paralelismo, tendendo a zero, né? Paralelismo seria isso, ângulo zero. E aí, conforme vai aumentando essa convergência, a gente vai aumentando essa angulação e perdendo a retentividade, perdendo estabilidade. Então, vale a pena a gente retomar também esses conceitos que estão em qualquer livro de prática fixa também. Então, vamos ver bastante. Essa aula é uma aula tranquila, que eu vejo, porque a gente já falou toda a parte conceitual, já falamos de preparos cavitários, já falamos de términos, tipos de restaurações. Agora a gente vai ver com mais detalhes algumas coisas de preparo cavitário, muitas fotografias, né, algumas fotografias do que é a metalocerâmica e reforçar alguns pontos que talvez não foram falados. Outra coisa que nós vamos comentar é a questão do espaço. Aquela história que o Leandro falou na aula de princípios biomecânicos de rigidez estrutural, no caso aqui, como é um tipo de RMF composta, isso eu já falei também em outra aula, a gente precisa dar um espaço para esses materiais que compõem esse tipo de restauração. Então, um espaço relativo ao metal e mais um espaço relativo à cerâmica, no caso da metalocerâmica. Então, o metal vai de meio a 1, então tem que calcular esse espaço de desgaste. E a cerâmica, em geral, 1 milímetro. Aí somam-se esses dois materiais e a gente tem o tanto que a gente precisa de desgaste neste preparo cavitário. E esse preparo cavitário é um elemento que já foi adequado com procedimentos operatórios especiais. Ou seja, há aquela padronização de preparos que a gente comentou na aula de procedimentos operatórios especiais, que também vale a pena sempre ser recordada. E o término, aquele mantra que a gente sempre fala, sempre em estrutura dental viável ou sadia. A gente nunca faz o término em material de procedimento operatório especial, em material de preenchimento, em núcleo metálico fundido ou em outra forma de procedimento operatório especial. Então vejam, em detalhes, essas fotografias foram cedidas pelo professor Marcelo Gomes. Na parte superior, nós temos
o quê? Que a gente acabou de comentar. Nós temos a infraestrutura metálica de uma metalocerâmica, que é a coroa total. E notem, aí uma coisa está muito evidente, e eu lembro que quando eu era aluno eu achava até meio engraçado aparecer tanto isso nas fotos. É aquele pininho que a gente está vendo nessa infraestrutura, chamado de batoque. Lembra que a gente comentou? Então, esse pininho serve para fase de prova, ajuste, desse tipo de restauração. E nas fotografias da coluna que a gente, da coluna não, da linha de baixo, nós temos 3 vistas, né, da mesma peça, já com a aplicação da cerâmica. Então, é aquela infraestrutura que a gente vê acima com a aplicação da cerâmica. E vejam que a cerâmica já está meio que finalizada, já tem brilho, ela já está com uma finalização chamada glaze, ou glaseamento, que é quando o técnico em prótese dentária, ele aplica uma camada cerâmica mais fluida, perdão, que dá esse brilho. E esse brilho é importante também para manter aquela lisura superficial e com isso evitar a agregação, né, de resíduos, agregação e formação do biofilme, e facilidade de higienização por parte do paciente. Essa última camada, ela é realizada somente após os procedimentos de prova também. Então, a gente vai falar como que a gente prova essa peça. A gente vai falar assim, em prótese fixa, a gente faz um preparo cavitário, depois a gente faz uma moldagem do preparo cavitário em relação ao arco, em relação aos elementos antagonistas também. E aí, o protético ele vai fazer um troquel e ele vai preparar primeiro o padrão de fundição que vai fazer o coping, essa infraestrutura metálica. Aí o protético, ele manda para o profissional essa infraestrutura metálica que a gente está vendo aí nessas 2 primeiras fotografias da primeira linha superior. Manda para o profissional e o profissional vai limpar o preparo cavitário que ele fez, ou seja, o paciente chega com uma restauração provisória. Sempre que a gente faz um preparo cavitário, a gente tem que fazer a restauração provisória, e aí vocês se remetam às aulas de restaurações provisórias ou temporárias. A gente tem que remover essa restauração temporária, limpar o preparo cavitário, observar as condições de higiene, gengiva, etc. E aí a gente vai fazer a prova. A gente vai fazer os processos de desinfecção dessa peça, né, que veio do laboratório, então a gente tem que lavar e fazer a desinfecção da peça. E aí vamos fazer a prova dessa infraestrutura. A gente vai ver se ela tem assentamento, a gente vai ver se o término está respeitando onde eu terminei o preparo cavitário. Vamos ver se a espessura dessa infraestrutura metálica permite o espaço que falta ainda para a cerâmica que vai ser aplicada. Então, eu vou pedir para o paciente fechar a boca, vou ver se tem espaço com o dente antagonista, vou ver se tem espaço com os dentes adjacentes, vou ver se aquilo respeita os princípios que a gente espera de uma metalocerâmica. E aí, é uma fase que a gente vai escolher as cores que compõem essa futura restauração. Então, a gente vai comparar com os dentes do lado, comparar com o antagonista, e fazer igual vocês fizeram na dentística. Fazer uma espécie de um desenho e descrever para o protético que cor que a gente quer na cervical, que caracterizações que a gente vai querer, como que vai ser o perfil de emergência dessa peça final, etc. Então, a infraestrutura metálica, né, o coping, ele não tem ainda pontos de contato. O que a gente vai avaliar, basicamente, é afastamento, espaço para essa camada cerâmica e o término, que talvez seja o mais importante. E a gente vai tirar e pôr sempre pelo batoque, que é esse pininho aí. Então, essa linha que está aí embaixo, já com a cerâmica aplicada, teoricamente ela já foi
já provamos o coping, já mandamos de novo para o laboratório, escolhemos cor, tudo. O protético construiu essa cerâmica de cobertura e nós fizemos um ajuste oclusal. É uma cerâmica fosca, sem brilho. A gente faz o ajuste oclusal, faz uma série de ajustes, vê as proximais, também vê se o assentamento ainda está sendo respeitado. Às vezes a peça bate nas proximais, a gente tem que fazer ajuste, ver se realmente o ponto de contato está na justa. Ele não pode nem estar faltando e nem estar empurrando os dentes do lado, senão a peça também não assenta. Então, vemos se a cerâmica não está empurrando demasiadamente a gengiva. A gente vai fazer todas essas avaliações. E o ajuste oclusal, que vocês vão aprender na aula de oclusão também, a técnica de ajuste oclusal. Igual quando vocês fazem uma restauração direta na dentística, existe a técnica de ajuste oclusal. Que pontos que eu preciso que me deem estabilidade oclusal e que me deem liberdade em movimentos da mandíbula, movimentos para frente, para os lados, que a gente chama de excursivos. A gente precisa dos contatos adequados que deem uma axialidade de forças, isso vocês vão ver bastante na oclusão, e precisa da ausência de contatos que interfiram em movimentos para frente e para os lados, que a gente chama de movimentos excursivos, em protrusão e lateralidade. Mas aí uma imagem, vejam, olhem que interessante esse caso aí do professor Marcelo Gomes, como a gente vê o preparo cavitário lá desse segundo molar, que é o caso que vai ser cimentado aí. Foi feito um preparo cavitário com aquela expulsividade que a gente comentou, e notem que o preparo cavitário está meio escurecidinho. Por que ele está escurecidinho? Porque existe uma composição de materiais de procedimentos operatórios especiais. Mas o término do preparo do conjunto está sempre em estrutura dental sadia. Então, nessa fotografia superior esquerda, dá para a gente observar o espaço, aquilo que eu comentei, o espaço, né, que vai servir para a estrutura metálica e mais para a cerâmica. Então, basicamente uns 2 milímetros aí, né, de 1,5 a 2 milímetros, o espaço com antagonista, o espaço com o dente adjacente, que no caso aí é o dente mesial, seria o primeiro molar, e assim vai. Aí limpou o preparo cavitário, observou tudo aquilo que a gente falou que ia observar, e aí na segunda fotografia, né, superior direita, a gente vê o assentamento e vê o espaço que eu vou precisar ainda para cerâmica e ver como está o término, né? A gente testa assim, passando uma sonda, não uma sonda que arranque esse coping metálico, mas uma que teste para ver se não existe nenhuma solução de continuidade, nenhum vão, né? Em inglês, quando a gente vai descer do metrô lá do Underground, lá em Londres, eles falam mind the gap, né? Que seria o espaço entre o trem e a plataforma. E a gente usa essa palavra também. A gente usa muitos termos em inglês em odontologia. Esse vão a gente chama de gap, que pode ter entre a restauração e o término do preparo cavitário. E não pode. Tem que ser contíguo. Tem que estar abraçando de maneira até a abotoar. Então, se a gente escolheu fazer uma RMF, a gente sabe que essa adaptação vai ser a melhor possível. Então, a gente tem que ter noção de como que a gente faz essa prova, esse ajuste, para que fique do jeito que a gente planejou. Então, aqui ele está fazendo isso com essa infraestrutura metálica. E nessas fotografias de baixo já é uma segunda sessão, ou seja, na prática, o que a gente faz? A gente faz todas essas avaliações, escolhe a cor, descreve para o protético, anota tudo direitinho, depois tira esse coping, né? E a gente cimenta novamente a restauração provisória, para ele voltar outro dia. Aí a gente manda esse coping para o protético, que vai fazer a cerâmica de cobertura sobre o coping metálico. E o término sempre em metal, né? O término do preparo em metal e esse metal em estrutura dental sadia,
cobrindo os procedimentos operatórios especiais, cobrindo o material de preenchimento. A gente vai mostrar aqui também que existe uma técnica da gente tornar mais preciso ainda para o protético o registro dessa relação entre o coping, né, entre essa infraestrutura metálica e os dentes, e principalmente os dentes antagonistas, né? Os dentes também, às vezes a gente pode pegar um pouco de um registro mais preciso dos dentes adjacentes, né? Mas é mais do antagonista que a gente usa um tipo de resina acrílica de alta precisão chamado, tem uma marca, né, do tipo Duralay, e que quando a gente pensa também em metalocerâmicas múltiplas, né, para próteses fixas que tenham pontico, etc., a gente vai ver que existe um lugar lá que a gente vai precisar fazer um ponto de solda. E aí a gente também lança a mão dessa resina acrílica do tipo Duralay, resina acrílica de alta precisão. Mas isso eu vou mostrar em outras fotografias. Ó, vejam aí um caso, ó, acabou mostrando agorinha mesmo. Quando a gente pensa em unitárias, a gente só pensa na relação com o antagonista. Então, a gente faz esses procedimentos que eu falei. A gente faz a prova e ajuste do coping, né, da infraestrutura metálica, escolhe a cor, e depois prova e ajuste da cerâmica, ajuste oclusal, remoção do batoque, polimento e cimentação. No caso das múltiplas, a gente precisa provar essa infraestrutura metálica dos pilares e ver como que o pôntico, a infraestrutura metálica do pôntico, está se relacionando com o outro pilar, etc. Então, o que acontece? A gente vai ter, nesse caso que está mostrando aí, a gente vai ter um pilar somente como se fosse uma unitária. E o outro vai estar o pilar e o pôntico junto, fundido. Só que não estão grudadinhos ainda. E eu preciso colocar essa resina Duralay para mostrar a relação entre eles. Então, para o protético, eu coloco em cima essa resina e coloco grudando também com o outro pilar para o protético ver como que se deu essa relação. Isso é importante para a gente até testar também, além da relação com o antagonista, testar também como que está se dando o eixo de inserção, aquilo que o Leandro falou na aula de princípios biomecânicos. Quando a gente pensa em uma prótese parcial fixa múltipla, a gente precisa ter o mesmo eixo de inserção. E se a gente coloca pilares com eixos de inserção diferentes, na hora que a gente faz essa prova, não sai. Então, o ideal seria ter sido corrigido isso antes de fazer a moldagem, né? Mas é uma maneira também da gente ver que não dá para ir para frente. Então, a gente testa também o eixo de inserção desses dois preparos de pilares. E aí, a gente faz também escolha de cor, tal. No caso dessa prótese do tipo múltipla, o protético, antes de aplicar a cerâmica, ele manda a prótese fixa, só a infraestrutura metálica, para a gente fazer uma nova prova, depois que ele faz o ponto de solda, para a gente testar se o término está adequado, se o espaço está adequado, tudo aquilo que a gente faria com uma unitária, mas a gente testa também o eixo de inserção dessa múltipla, né? E aí, escolhe cor, etc. E aí sim, na outra sessão, a gente faz a prova, o ajuste dessa parte cerâmica e põe novamente o provisório, porque aí tem que mandar para o protético. Depois que a gente faz ajuste oclusal, ajuste do perfil de emergência, ver tudo, a cerâmica está ok, está um chuchu para ser cimentada, a gente não vai cimentar na mesma sessão, porque o protético ainda precisa aplicar o glaze. Se a gente mexeu na cerâmica, aquela cerâmica ficou fosca, ele tem que aplicar o glaze. Então não dá para a gente polir no consultório tudo, assim. A gente vai ter que mandar novamente para ele aplicar essa camada chamada de glaze ou glaseamento. Então vou passar o próximo slide. Vejam aí outros exemplos de próteses parciais fixas do tipo múltipla
que a gente vê pilares, os dentes pilares e os dentes faltantes, que são os pônticos, e como que eles se relacionam. Aqui está sendo feita a prova da infraestrutura, provavelmente aqui já foi feito o ponto de solda, então está sendo feita a prova com o ponto de solda para testar o eixo de inserção, ver se não alterou a relação do término, ver se a gente tem espaço, etc. Escolha de cor. E aqui, na segunda fotografia, uma imagem da cerâmica já aplicada e já com glaze, pronto para cimentar. Não sei se essa imagem já foi cimentada ou não, mas o raciocínio é esse. Então, retomando, no final da última aula eu falei do preparo cavitário, né? Aqui a gente está vendo novamente uma múltipla, né? Que a gente tem os tipos de inclinação axial, que a gente falou de 6 a 8 graus, e o eixo de inserção desses dois pilares que sigam o mesmo paralelismo. E o desgaste oclusal vai precisar de 2 milímetros para ter o espaço do metal mais o espaço da aplicação de cerâmica, e axial vestibular da mesma maneira, de 1,5 a 2 milímetros. Meio milímetro para o metal e 1 milímetro para a cerâmica. Então, varia assim, de 1,2, como está dizendo aí na lingual, até 2 milímetros. A lingual ela é menor, ela pode ter um desgaste menor, porque eu não preciso tanto de estética. Então, eu posso economizar em desgaste, eu posso fazer com que essa questão de desgaste de estrutura dental seja menor, né? Porque eu não preciso de tanto espaço para me dar estética. É claro que eu também não posso deixar com sobrecontorno, como a gente falou também. Então precisa de um espaço adequado, mas na lingual esse espaço não é tanto quanto na vestibular e na oclusal. Então, como qualquer RMF, a gente falou que o término é em chanfro simples, né? Ou chanferete, e pode ser biselado, né? Ou chanfro largo biselado, ou o chanfro simples ou chanferete. Pode ser também um degrau biselado, então, ou seja, o término ou em chanfro simples, sem bisel, ou em alguma forma de um preparo biselado, ou degrau biselado, ou um chanfro largo biselado. Sempre em estrutura dental sadia, como está escrito aí, que é o nosso mantra que a gente sempre fala. E agora, eu gosto de mostrar esses slides, esses desenhos eu que fiz, para a gente, quando a gente vai fazer um preparo cavitário, e é o que vocês treinam também nos manequins lá no laboratório, a gente sempre treina num dente rígido. O dente rígido, como já falado na aula de procedimentos operatórios especiais, ele simula a situação que a gente vai ter de um dente preenchido, de um dente pós-procedimentos operatórios especiais, para que a gente possa padronizar o preparo cavitário, levando em consideração que o término é sempre em estrutura dental sadia. Então, eu comentei com vocês no final da última aula que a gente precisa ter como referência sempre o equador protético, né, do dente. Então, esses conhecimentos e visão anatômica é muito importante. Por quê? Porque o equador protético é o que divide a parte que vai convergir para a oclusal e a parte que vai convergir para a cervical. Ou seja, do equador para a cervical é uma parte retentiva do elemento. Do equador para a oclusal é uma parte expulsiva do elemento. Então, a própria anatomia já nos dá essa condição, né? E o equador é a região de bossa, né? A região de maior cinturinha do dente, de maior volume, vamos dizer assim, do dente. Então, identificar onde é esse equador é interessante. Por quê? Porque se a gente sabe que uma peça indireta ela precisa ter uma expulsividade, lógico que não exagerada, mas ela precisa ter uma expulsividade, a parte que a gente sabe que não tem expulsividade está do equador protético para a cervical. E a parte que a gente sabe que tem a expulsividade, às vezes maior do que aquela de 6 a 8 graus que a gente fala, está do equador para a oclusal, no caso aí de um dente posterior. No dente anterior, mais ou menos o mesmo raciocínio, mas depois a gente fala algumas singularidades, algumas particularidades. Então,
basicamente assim, aquela parte que é retentiva, eu preciso deixar ela, ou seja, do equador para a cervical, eu preciso deixar ela expulsiva, numa expulsividade ideal, quando a gente usa o princípio da retentividade. Então, essa expulsividade ideal é que as paredes axiais convirjam para a oclusal numa angulação de 6 a 8 graus. E do equador protético para a oclusal, a gente precisa apenas respeitar a quantidade de desgaste e as inclinações anatômicas do próprio elemento preenchido, do próprio elemento dental que a gente padronizou com os procedimentos operatórios especiais. Isso que eu estou falando agora é de extrema importância. E esse entendimento é fundamental para que a gente consiga visualizar depois a nossa prática quando a gente for fazer no laboratório e depois nos pacientes. Caso isso não esteja muito bem entendido, eu peço que vocês retomem o que eu falei desse slide para frente e anotem, prestem mais atenção, tirem dúvidas com os professores depois disso, porque é um momento muito importante. Então, vou seguir com a própria slide. Vejam, conhecimentos anatômicos do dente, entender para onde ele é retentivo, para onde ele é expulsivo. Vejam, identificar onde que são as regiões de bossa, as regiões de bossa, porque são as bossas, é a somatória das bossas que vão dizer qual é o equador protético do dente, né? Então vejam, eu marquei aqui nesse desenho aqui do lado esquerdo onde é o equador protético do dente. Onde é o equador protético do dente. Então eu tentei fazer um elemento inferior, um primeiro molar inferior e um primeiro molar superior, onde é o equador protético do dente. Retomem o conhecimento de anatomia para ver que no caso da vestibular, dos dentes inferiores, o equador vestibular ele está mais próximo da cervical, enquanto que na lingual ele está mais próximo da oclusal. No caso dos superiores é o contrário. O equador da lingual ele está mais próximo da cervical e lingual palatina, né? E o equador da vestibular ao contrário, ele está mais próximo da oclusal, tá? Então vale a pena a gente marcar, pegar dentes, os próprios dentes que vocês fizerem a escultura dental e marcar onde é o equador protético de cada um desses elementos, ou seja, fazer uma linhazinha de onde que as bossas se unem. Então, por vestibular, por proximais vai ser a região de ponto de contato, que é a região até que encosta nos dentes do lado, e seguindo por lingual, vai fazer uma espécie de um 360 graus aí desses elementos, né? E aí aquela regra que eu estava falando para vocês, do equador protético para cervical, a gente obedece aquela inclinação axial rígida de 6 a 8 graus, de expulsividade 6 a 8 graus, ou seja, tendendo ao paralelismo. Então vejam nessa imagem aqui do lado esquerdo, desse risquinho para cervical é quase que reto, né, o desenho. E aqui o desenho não ficou bom porque dá a impressão que está retentivo. Na lingual do ponto que seria o equador para a cervical também seguindo aquela inclinação divergente de 6 a 8 graus. E do equador para a oclusal, simplesmente seguindo a anatomia do dente com diferentes pontas, diferentes instrumentos abrasivos rotatórios. Simplesmente seguindo a quantidade de desgaste necessária que a gente comentou lá, que vai dar espaço para a infraestrutura metálica mais a cobertura cerâmica. E no caso do elemento superior, também o mesmo raciocínio. Do equador para a cervical, a gente respeita aquela expulsividade rígida que vai nos dar a retentividade da peça. Ou seja, o que vai nos dar a retentividade do preparo como um todo vai ser esse desgaste do equador para a cervical, porque a parte do equador para a oclusal vai respeitar as inclinações anatômicas que já são divergentes por natureza. É isso que eu quero que vocês compreendam bastante. E aí a gente usa, como foi falado no final das aulas de RMF, a gente usa
as inclinações das pontas diamantadas, né, dos instrumentos abrasivos rotatórios, tentando fazer uma inclinação dessas pontas paralela ao longo eixo do dente, porque cada ponta já vai ter uma inclinação própria. Se a gente deixar ela paralela ao longo eixo do dente, já vai dar a inclinação desejada final, axial, de 6 a 8 graus, para que a gente consiga o princípio da retentividade. Quando a gente fala de dentes anteriores, pensando aí num preparo para metalocerâmica, o raciocínio é bem parecido. Vejam aí como que é um elemento final cimentado. Vejam que na lingual, né, o palatina, nesse caso aí até nem teve cobertura cerâmica naquela parte assim mais cervical, mais perto do término, mas no restante tem. Então a gente segue esse desgaste incisal de 2 milímetros, axial vestibular e proximais de 1,2 a 2 para caber metal mais cerâmica. E a palatina, o lingual, a gente tem um desgaste menor, porque não precisa tanto de estética, ou seja, o protético ele vai colocar menos cerâmica, né, nessa região. Isso que eu quero dizer. Porque não precisa, mas ele também não, a gente não pode fazer um desgaste super mínimo a ponto de não caberem esses materiais e aí fica com sobrecontorno, todos os problemas que podem dar de sobrecontorno, principalmente em relação à impacção alimentar, etc. Né? Então, implicações periodontais e até de recidiva, de ter que reintervir. Aí a gente entra de novo naquela espiral da morte que eu comentei para vocês que não é interessante. Então aqui de novo alguns desenhos, isso depois vocês vão fazer na prática, de como a gente vai fazer o preparo cavitário e que inclinações a gente tem que respeitar. Então de novo, a gente marca onde é o equador desse dente e do equador para a cervical a gente tenta fazer com a nossa peça, a nossa ponta, bem paralela ao longo eixo do dente, para que a gente tenha a inclinação final de 6 a 8 graus. E do equador para incisal, no caso dos dentes anteriores, a gente respeita as inclinações naturais anatômicas. Então, no caso aqui, a gente tem uma inclinação média e uma inclinação incisal. E por lingual, né, o palatino, a gente vai ter que seguir simplesmente o desgaste acompanhando a anatomia dessa região de cíngulo, sem, no entanto, perder o que vai ser de extrema importância, que é essa parte palatina aí, que tem que respeitar a inclinação de 6 a 8 graus. Ou seja, ela vai fazer uma parede de oposição à parede vestibular. E ela é muito pequena, muito curtinha, mas de fundamental importância. Se a gente imaginar uma pessoa, por exemplo, comendo uma maçã, a tendência do dente é deslocar para vestibular, para frente, né? na força da maçã, de arrancar a maçã. E se a gente não tem essa parede lingual do cíngulo para cervical super com a inclinação correta, a gente vai permitir que haja o deslocamento, porque essas paredes opostas acabam não se travando e a peça acaba deslocando. Então, o responsável pela retentividade, mas sobretudo pela estabilidade da peça, nesse caso, vai ser esse detalhe do preparo cavitário do cíngulo para cervical, que tem que ter uma inclinação perfeita e que dê uma parede de oposição a vestibular também. Então, talvez seja muito difícil fazer esse treinamento aí devido a essa importância. É muito comum que nos primeiros dentes que a gente vai mexer em laboratório, a gente erre nisso. A gente às vezes até acerta a explosividade, mas aí a gente come muito em termos de desgaste no sentido axial e acaba pegando região de cíngulo. Então, é um detalhe do preparo cavitário que talvez seja o mais difícil dos dentes anteriores, que vale a pena a gente saber que é difícil e treinar bastante. Aqui a gente comenta, né, sempre sobre o quanto a gente avança na região intrasulcular. Né? A gente sabe que temos que respeitar o espaço biológico, né, que a gente aprende em periodontia, que tem que... O espaço biológico é a soma que vai desde a crista óssea até o final da borda da gengiva marginal. Então, esse espaço biológico ele tem que ter uns 3 milímetros, né?
Então a gente consegue manter o espaço biológico em média, assim, se a gente entrar na região intracelular no máximo meio milímetro. E vejam que no caso das metalocerâmicas, isso é muito importante a gente não errar, porque nessa região cervical, a gente vai ter cerâmica, mas é uma cerâmica em menor espessura. Então, com o tempo, aliás, é uma das críticas à metalocerâmica, é que com o tempo a gengiva fica meio arroxeada. Não sei se vocês já viram pessoas assim que, quando sorri, a gente percebe que ela usa uma prótese, não pela prótese em si, mas pela gengiva. Ela fica meio arroxeada porque ela acaba exibindo parte do metal da metalocerâmica. Então, para contornar esse problema, a gente precisa dar o espaço adequado e não entrar muito no espaço biológico. A gente tem que entrar nessa região intracelular meio milímetro. E o protético, ele vai realizar a infraestrutura e cobrir com cerâmica de uma maneira que não aconteça esse arroxeamento. Mas é um dos principais problemas estéticos da metalocerâmica. Às vezes ela está com uma excelente adaptação, excelente cor, excelente forma, mas a gente enfrenta esse problema estético por conta de não ter planejado o preparo cavitário, não ter treinado direito o preparo cavitário nessa região intracelular. Então isso é muito importante. Esse slide aí está mostrando o procedimento laboratorial de confecção dessa infraestrutura metálica. Então, é utilizado o princípio da cera perdida, né? Aqui, no caso, ele está fazendo 3 copings, né? 3 infraestruturas. O princípio da cera perdida, ele faz no troquel e usa lá os ductos de alimentação, que vocês acho que aprenderam em materiais dentários, né? Inclui isso naquele cadinho, né, com revestimento, e aí vai ser injetado aí o metal fundido, depois da cera perdida, né? Que vai ocupar esse espaço depois. Então, é todo aquele processo que vocês aprenderam em materiais dentários, da técnica da cera perdida. E aí, depois ele faz uma usinagem, prova no coping novamente e manda para a gente fazer a prova, ajuste, verificação do espaço, verificação do término, escolha de cor, para futuramente fazer a aplicação da cerâmica de cobertura. Então, vejam aqui essa fotografia superior direita, como a gente vê fininho o término, ou seja, o término mais bem adaptado possível numa infraestrutura metálica desse tipo de RMF, né, que é a metalocerâmica coroa total. No caso aí, essa fotografia já tem a aplicação de cerâmica por cima. Aqui mais um caso mostrando os troquéis de uma metalocerâmica múltipla, né, de uma prótese fixa, e mostrando a prova da peça no troquel. E como, notem nessa fotografia de baixo, que está com a infraestrutura metálica em posição, em cima dos dentes pilares, né, dos troquéis, como existe um espacinho, vocês conseguem ver uma linhazinha, né? Eu tinha um professor que falava que era tão pequena essa linha, que era um cabelésimo, né? Que era muito fininho assim, entre o quê? Entre os 2 pônticos, né? Que fazem às vezes no caso aqui, o segundo pré e o primeiro molar, que são os pônticos, e os pilares são o segundo molar inferior e o primeiro pré-inferior. Então, a gente tem 2 pilares e 2 pônticos. Notem que entre o pilar do primeiro pré-molar inferior e o pôntico, que seria o segundo pré-molar inferior, existe uma linhazinha de separação. Isso aí é aquilo que eu falei que é onde vai ser dado o ponto de solda dessa peça. Então, é feito primeiro o ajuste, a prova, né, do assentamento, término, etc., nos pilares, e depois a gente vê como é que se dá essa relação, se realmente os dentes não se moveram, se tem o espaço adequado, se eles não estão assim deslocados em outro sentido, para que a gente faça o ponto de solda aí. Então, nesse momento, o que a gente faria? Faria toda essa prova, verificação do espaço, verificação do término, escolha de cor, tudo, teste do eixo de inserção, e aí a gente pegaria aquela resina acrílica que eu comentei, que é de alta precisão, do tipo Duralay, e coloca nesse ponto aí,
vê a relação também com os antagonistas e manda para o protético, para ele fazer o ponto de solda nessa região. E normalmente a gente ainda prova só a infraestrutura já com ponto de solda mais uma vez. Então, é uma consulta a mais que a gente acaba tendo nesse caso aí, antes da escolha de cor, antes da aplicação da cerâmica. Aqui mostrando, só para deixar bem claro, assim, que precisa ter uma contiguidade perfeita entre dente e essa infraestrutura metálica, que é o término do preparo. A gente já viu que o término da metalocerâmica não é em cerâmica, vai ser em metal. Por isso que pertence à classificação das RMFs. Aqui está vendo o assentamento, assim, simplesmente vendo. E no caso dessa fotografia do lado direito, está testando se não existe nenhum gap, né? Nenhum vão entre, se está totalmente contíguo entre dente e restauração. E note que ele está passando a sonda para verificar se não faz aquele tic-tic, sabe assim, como se estivesse passando por um quebra-mola ou uma valeta, para ver se realmente a gente não percebe com a sonda nenhum vãozinho. Porque se a gente perceber com a sonda, significa que a bactéria tem todo um caminho para entrar lá e isso vai propiciar a recidiva. E a gente, como bons profissionais, se a gente notar um defeito, a gente tem que identificar se dá para ainda ajustar ou se a gente vai ter que mexer no preparo e realizar nova moldagem. Talvez seja o momento da gente ter uma autocrítica de possivelmente fazer ou não uma repetição dessa infraestrutura, antes de mandar aplicar cerâmica, senão a gente perpetua um erro, a gente manda aplicar cerâmica, não estava legal o coping, aí a gente tem que repetir o trabalho como um todo, jamais cimentar com erros. Aqui, formas que a gente faz o ajuste interno, porque às vezes toca na região interna dessa infraestrutura e a gente precisa identificar onde que está tocando mais, fazer um pequeno alíviozinho para verificar o assentamento, e aí sim, como um todo. Essas imagens aí tá mostrando um material de moldagem, tipo um silicone de condensação ou de adição, que vai fazer a checagem do assentamento. Em inglês, acho que tem até uma marca chamada Fit Checker. Fit significa se serviu, né? Se provou, se serviu. E checker de checagem, de verificação. Então, a gente coloca assim esse material, é um material que polimeriza, mas que não é um material que vai grudar, não é um cimento, assim. A gente coloca, verifica o assentamento, verifica se ele está uniforme, dá até para tirar, olhar assim contra a luz, e se tiver uma área que está pegando mais, ela vai ficar sem o material, ela vai ficar mais transparentezinha. Aí a gente marca com uma lapiseira grafite nessa região e vai lá com o instrumento rotatório e tira só naquela região. E aí faz nova prova, nova checagem, até a gente ter o assentamento ideal que essa peça tem que ter. Porque e sempre a gente faz essa prova puxando pelo batoque. Vejam o batoque ali na imagem. Porque o cimento tem que ter. Vocês lembram que eu comentei? Depois a gente vai falar isso na aula de cimento também. Mas o cimento, a função dele, quando a gente usa o princípio da retentividade, é simplesmente aumentar o atrito, aumentar a aproximação de superfícies compatíveis, correspondentes, para que esse atrito, sim, cause a retentividade que o preparo, naquela expulsividade que a gente falou, de 6 a 8 graus, promova a retenção e estabilidade que a gente deseja. Então, essa fase de assentamento ela é muito importante para a gente ver essa uniformidade desse espaço entre a infraestrutura e o preparo cavitário, né? Como é que eu vou dizer? O dente, o conjunto dente e procedimentos operatórios especiais. E essa mesma técnica a gente faz também em qualquer tipo de prótese, né? Por isso que aqui tem uma imagem não de uma metalocerâmica, mas sim de uma RMF totalmente metálica. Mas vale, aqui embaixo a gente está vendo duas infraestruturas do tipo coping de metalocerâmica, que a gente procede da mesma maneira. Vejam nessas duas imagens inferiores
que onde está mais estreito, né, mais delgado, a gente marcou com uma lapiseira e lá a gente faz um pequeno ajuste e depois prova o assentamento novamente. Depois que a gente clinicamente percebeu que está bem assentado, vale a gente sempre tirar uma radiografia do tipo interproximal, para a gente verificar essa contiguidade, se não tem, na radiografia interproximal, que os raios são perpendiculares, né, ao filme, né, a gente conseguiria ver algum gap aí que a gente não detectou também clinicamente. Então, a ordem é sempre fazer a prova no troquel, depois a prova na boca, fazer aquele teste do assentamento, passar a sonda e depois que tudo estiver certo, uma radiografia interproximal para a gente avaliar o assentamento. Aqui nós temos aquele caso que eu falei do cabelésimo, né? Aqui está mostrando de uma maneira talvez mais fácil de entender como que está separado o pilar, que é o primeiro premolar inferior, do lado direito aí, do restante dessa prótese parcial fixa, né? Então tem o pilar, que é o segundo molar inferior direito, e 2 pônticos, né? Onde não há dentes, que é o primeiro molar inferior direito e o segundo premolar inferior direito. São os 2 pônticos. Os pilares são o segundo molar inferior direito e o primeiro premolar inferior direito. Então vejam, o espaço, o premolar, o primeiro premolar inferior direito, ele não está ainda de maneira conjunta com o restante da prótese, que é aí que a gente vai fazer aquele procedimento de testagem do eixo de inserção, depois que a gente viu o assentamento, viu o término, viu o espaço, etc. A gente vai testar o eixo de inserção com o auxílio daquela resina acrílica de alta precisão. Então a técnica é basicamente essa, a gente coloca em posição, depois que a gente fez todos aquelas provas, né, de assentamento, etc. Coloca em posição o conjunto, as duas partes dessa prótese fixa, e viu que tá tudo bem lá, e aí a gente pega essa resina com a técnica de nylon, né? Molha no monômero, pega um pouquinho de pó e vai colocando na região, vai formando essa camada, né, de resina acrílica, e aí a gente testa se a peça sai como um todo sem quebrar a resina. Se ela sair, lógico que às vezes tem uma dificuldade para sair porque ela tem aquela retentividade que o próprio preparo cavitário conferiu. Se tiver tudo bem, a gente manda isso para o protético, ele vai fazer o ponto de solda e mandar para a gente fazer uma nova prova. Por isso que eu falei que a gente tem uma sessão a mais aí. E aqui nessa fotografia aí do lado, a última fotografia aí de baixo, a gente vê a prova do ponto de solda, para ver se, depois que é feita a solda, se não houve nenhuma distorção, para ver se o término ainda está legal, se ainda está contíguo, se ainda temos espaços, etc. Então, aí, estando bem, a gente faz a escolha da cor e aquela registro também com resina, com esse tipo de resina acrílica de alta precisão do tipo Duralay, para ver a relação com os dentes antagonistas também. Então, para isso, a gente tem toda aquela técnica de tomada de cor, a gente tem escalas de cor, então vale a pena a gente estudar sobre cor também, entender o que é matiz, o que é croma, o que é valor. Existem técnicas que primeiro a gente escolhe o valor, né, que seria o brilho, depois a gente vê dentro desse valor qual que é a matiz, qual que é o croma, a quantidade de pigmento. Então vale a pena a gente, nesse momento, retomar o que talvez vocês aprenderam já em dentística, retomar esse tema, escolha de cor, para a gente fazer um mapeamento para o nosso técnico de prótese de como a gente quer essa cobertura, essa cerâmica que vai constituir a metalocerâmica, essa cerâmica de cobertura em cima dessa infraestrutura metálica que é o coping. E aí, depois que a gente passou todas essas informações para o protético, ele usa a técnica da sinterização, que é uma técnica laboratorial que ele vai pegando também pela técnica de nylon, pó e líquido, com água, né?
e vai colocando o pozinho, que é a cerâmica, e vai queimando aos poucos. Na hora que queima, esse pozinho ele se derrete e vai endurecendo, vai formando a camada cerâmica, até chegar no final. Ou seja, um trabalho artístico, que hoje em dia está sendo até substituído por um trabalho mecânico, assim, de usinagem, que é uma outra técnica de CAD/CAM que em outras aulas a gente comenta com vocês. Mas esse é um trabalho bem artístico que o Protético faz para caracterizar. Veja como fica bem bonito, acaba escondendo a infraestrutura metálica, né? E dá para cimentar com o mínimo de comprometimento estético possível. Vejam aí de novo aquele caso, né? Que está sendo testado como é que está na interproximal entre o término da prótese e o dente contíguo pramesial. Lógico que quando a gente fala de uma prótese múltipla, onde o pilar está ligado nos pônticos e entre os pônticos até o outro pilar, não vai ser possível de passar o fio dental, porque tem essa união. Então a gente vai ter que ensinar o paciente a higienizar também, utilizando outros recursos, né? Passa-fio, a escova interdental, etc. O que eu quero que vocês notem é ver como nessa fase de prova, a gente está provando a cerâmica e notem como está essa cerâmica aí, nessa primeira fotografia aí. Não tem alguma coisa que vocês estão estranhando nessa cerâmica? O que é? Ela está fosca, ela está sem aquela camada que eu comentei com vocês, que é o glaseamento, sem o glaze. Então, nessa fase de prova, que a gente tem que, às vezes, mexer na oclusal, mexer um pouquinho no perfil de emergência, questões anatômicas, assim, a gente não pode ainda ter o glaze, porque senão a gente vai destruir o glaze e vai precisar reaplicar o glaze. Então, normalmente, nessa fase, a gente prova com ela assim, fosca, sem o glaze mesmo. Então, a gente faz ajuste interproximal, ajuste oclusal, avaliação da anatomia, etc. Então, a gente usa pontas para fazer esses ajustes e algumas pontas também para realizar um polimento posterior, né? A gente pode fazer. Mas depois de ajustado, a gente manda para o protético e ele manda com o glaze feito. E aí chega o momento também de remoção do batoque, remoção de algumas estruturas que podem atrapalhar essa higienização, né, o espaço entre os dentes. Então, a gente faz todos os ajustes antes de mandar para o glaze final. Aqui, de novo, mostrando ajuste do término, a verificação do término, ajustes interproximais, ajustes oclusais. Aí a gente precisa usar todas aquelas técnicas que a gente aprendeu em oclusão. Teste do perfil de emergência, etc. E, por último, como eu comentei, o glaseamento final. O protético ele vai fazer, ele ainda tem, depois que a gente ajustou tudo, a gente fala assim, ó, tá perfeitinho, tá um chuchuzinho para a gente cimentar. Agora eu quero que você faça algumas caracterizações e o glaseamento final, para ter lisura e continuidade, não ter agregação de placa, etc. E aí a gente manda, ele faz, ou na unitária ou na múltipla, né, como a gente falou, e manda. Vale a pena não pedir para ele tirar o batoque ainda nessa fase, porque talvez a gente ainda tenha que fazer algumas testagens de assentar a peça, tirar, limpar, etc., antes da cimentação. Então, quem tira o batoque normalmente é o profissional, é o dentista. Depois que o protético manda com o glaseamento, ele manda com o pininho assim ainda. E depois que a gente faz todos os últimos ajustes, vê se está tudo em ordem, poliu, etc., limpou o preparo, fez o isolamento relativo, fala, agora eu vou cimentar. Aí sim, corta o batoque, faz o polimento. Tem que ter um cuidado extremo na cimentação, para não perder esse assentamento, né, que a gente provou. E então o batoque é tirado só na última hora mesmo, né? Então, ó, nova prova clínica, radiográfica, ajuste oclusal, e aí sim a remoção do batoque e polimento. E aí quando a gente usa o princípio da retentividade, a gente pode usar, tradicionalmente se usa o cimento de fosfato de zinco, mas podemos usar o cimento de ionômero de vidro convencional, né, na consistência de cimentação.
E lembrando que o cimento, aí, quando a gente usa o princípio da retentividade, ele vai fazer o papel simplesmente de aproximar superfícies compatíveis para aumentar a área de atrito entre elas. Então, esse aspecto a gente vai retomar na aula de cimentação especificamente. Acho que nós acabamos a nossa projeção. Interrompi aqui o compartilhamento. E é isso. Então, o que a gente precisa saber de metalocerâmica é saber onde ela se classifica nos tipos de indiretas. A gente já viu que é numa RMF. Que tipo de RMF, que é uma composta, só pode ser coroa total. O término é em metal. A gente tem uma infraestrutura e tem uma cobertura cerâmica. E para isso, o nosso preparo cavitário precisa dar esses espaços necessários para caberem esses materiais. E as técnicas de execução dela pós-moldagem, né? Saber o preparo cavitário, saber aquelas inclinações que a gente comentou, pós-moldagem, como se dá a prova, ajuste, até a cimentação, escolha de cor, etc. E é isso. Então, com esse vídeo, a gente encerra o assunto RMFs. Esse vídeo, na minha concepção, é o último vídeo de RMF. Embora na aula, né, no título lá das aulas, a metalocerâmica não está escrito RMF, mas a gente já sabe agora que ela é uma RMF. Então, eu agradeço a atenção de vocês. É muito interessante vocês terem os vídeos, que algumas dúvidas vocês podem reassistir os vídeos, né? Ver um vídeo anterior, enfim. Então, eu peço para que vocês vejam isso, para que vocês tomem esse cuidado do estudo, anotações das dúvidas e recorram aos professores para a gente tirar as dúvidas também de vocês. Certo? Então, eu agradeço, muito obrigado aí pela atenção. Espero que vocês estejam estudando bastante, esteja sendo proveitoso. E me coloco à disposição aí para a gente conversar sempre, tá bom? Obrigado e um abraço. Tchau, beijo.